ele tem a história nas suas mãos. Ele usou reis que foram sensíveis ao seu coração, mas também usou reis perversos como Ciro, Nabucodonosor e outros tantos. Então, não permita que o jornal e o que você veja na campanha abata você a tal ponto que você diz, nossa, né, daqui nem o Apocalipse mais. Não, o Senhor continua no nosso voto, não vai mudar o Senhor da história, tá bom? Primeira coisa. A segunda coisa, que nessa conversa que nós estamos tendo aqui, no espaço da igreja, às vezes algumas pessoas não estão familiarizadas com essa linguagem mais acadêmica do espaço da universidade para tratar de aspectos históricos e sociológicos da ação da igreja no mundo. E muitos de nós queremos estar falando assim de Jesus, da transformação, do poder do Evangelho e tal, que não sei o quê, entendeu? Então é verdade, tudo que está falando aqui tem por base, na página anterior a essas páginas aqui, Jesus, o Evangelho, a conversão, a transformação, a graça de Deus, fogo na canela, unção, esse negócio todo, não? Só que Deus age no meio da história por sua igreja, e a ação da igreja por ser histórica é reconhecível, ela pode ser estudada, pode ser analisada. Então hoje, o linguajar que nós estamos usando aqui é um linguajar mais da academia, da universidade, daquilo que é reconhecível no trato histórico das coisas. Vocês vão estranhar um pouco o jeito de falar aqui, é porque o texto é mais acadêmico do que pastoral. Mas tudo isso aqui é precedido por essa confiança que nós temos na graça de Deus, do poder do Evangelho, na transformação que o Evangelho faz nas nossas vidas, faz nas nossas vidas, na vida da igreja de maneira geral, e por meio dessa ação transformadora a gente vai para a história. Então, a aridez acadêmica não deve tirar a alegria da graça, tá bom? Eu comecei concluindo, porque se vocês dormirem agora depois do almoço, então já pegou a conclusão, é tranquilo, tá bom? Pode dormir, não vai perder nada, já pegou manda lá. Muito bem, então a minha responsabilidade com vocês é compartilhar sobre o crescimento evangélico e seu impacto social. Eu vou até dialogar um pouco com as coisas que o Gideon falou, porque a gente cruzou um pouquinho alguns temas aqui. Então eu vou começar com uma citação da Aspásia Camargo, que é uma cientista social do Rio de Janeiro, ela da Fundação Getúlio Vargas, foi candidata a prefeita na última eleição, e ela, num trabalho escrito em 95, ela disse o seguinte: a proliferação das seitas protestantes, aqui no sentido sociológico, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção, como demonstrou o censo recente do ISER, é um sinal evidente de que uma verdadeira sociedade civil, com novas redes de interação, está nascendo. Enquanto o Estado se enxuga até o limite de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. Então, essa cientista política, observando o crescimento da igreja evangélica, reconhece nesse crescimento uma expansão da sociedade civil organizada. Ela tem um enfoque positivo com relação a isso. Até a década de 60, o enfoque sobre o crescimento evangélico era majoritariamente negativo. Aí uma antropóloga do Rio de Janeiro, Regina Novaes, da UFRJ, vai fazer um trabalho de campo na região de Itacuruçá, de Rio Bonito, pesquisando entre plantadores de tomate. E ela então chega lá e descobre que aqueles plantadores de tomate são muito pobres, mas estão organizados no sindicato, e ela descobriu que havia líderes orgânicos entre eles que articulavam bem a sua fala, e ela percebeu que entre eles, esses líderes, tinham um senso de identidade recomposta, apesar da sua pobreza, apesar da mesma miséria. Ela começou a visitar a casa dessas pessoas e percebeu que tinha um senso de estética, tinha uma latinha vazia com uma flor de plástico no meio sobre um caixote. Ela achou estranho como é que essas pessoas tão pobres, mas que vivem de maneira diferente. E ela então começou a identificar o que é que faz com que esse grupo de pessoas se comporte de maneira diferente. E ela descobriu que essas pessoas que lideravam aquele sindicato, que se comportavam de maneira diferente, todos eles tinham uma coisa em comum: eles eram evangélicos. E ela descobriu que a sua fé fazia com que eles reagissem naquela circunstância de pobreza de uma maneira diferente.
E ela mudou o projeto de pesquisa e a tese dela teve como nome Os Escolhidos de Deus. Porque ela perguntou, por que vocês agem dessa forma? E um desses líderes disseram, nós somos escolhidos de Deus. E aí, uma tese escrita por uma antropóloga não cristã, de uma universidade secular, que começa a mostrar-nos que um crescimento evangélico não é necessariamente uma ameaça à democracia. E ela então tinha dados empíricos para poder comprovar isso. Desde então, o crescimento evangélico, ora é visto de forma positiva, ora é visto de forma negativa. Tanto por evangélicos como por não evangélicos. Então, nos últimos anos, o crescimento evangélico da comunidade evangélica tem despertado um interessante debate em vários segmentos da sociedade brasileira. Políticos, presidiários, atletas, artistas, estão entre aqueles que vão se incorporando a essa comunidade, que tem aumentado a sua visibilidade, seja por meio da mídia, ou da expansão numérica de seus templos e membresia, e mais recentemente uma maior atividade partidária. A partir de 86, na Constituinte, a presença evangélica na política se fez notar de maneira mais intensa. Então, é uma participação recente, diríamos assim. Então, os dados do crescimento evangélico são impressionantes. Dados do IBGE, censo. 80, nós éramos 6,6 milhões de habitantes. Em 91, 9 milhões de habitantes. Em 2000, 15 milhões de habitantes. Em 2010, 42 milhões de evangélicos no Brasil. É um crescimento bastante significativo, de uma minoria ativa que vai se fazendo cada vez mais notada. Nos estudos do ISER, por exemplo, no Rio de Janeiro, só baseado nas igrejas que buscam autorização do Estado para funcionar como igreja, foi identificado que no Rio de Janeiro nasce uma nova igreja por dia. E isso baseado naquelas igrejas que vão até o cartório para fazer registro, ou seja, essa estatística já está furada. Porque a grande maioria das igrejas, a primeira coisa que fazem não é buscar uma permissão para funcionar. Começa nas casas das pessoas. Então, não é à toa que o Rio de Janeiro hoje é o estado menos católico do Brasil. Então, nós temos então um crescimento evangélico que nos dá algumas características. Rubens César Fernandes vai dizer o seguinte: não faz mais sentido pensar no protestantismo como uma religião estrangeira. Combinadas observações sobre a penetração maior dos bairros mais pobres e a proliferação das pequenas denominações, formam um quadro de impressionante vitalidade, de iniciativa local, autônoma em relação às maiores hierarquias, das congregações que formam múltiplos segmentos por gerações. E assim quer dizer, o crescimento do evangélico é espontâneo, pobre e nas bases da sociedade. Há pouco tempo atrás, numa reunião em Brasília, com representantes do Ministério, eles chamaram 30 sociólogos e historiadores para 2 desses debates, e a constatação era o seguinte: nós reconhecemos que não há instituição social que mais penetração tem na periferia do país do que a igreja evangélica. Nós reconhecemos que o tipo de ação social que as comunidades evangélicas fazem na periferia do país, fazem sem verba do Estado. E o Estado quer entrar em parceria com essas igrejas. Só que o Estado não quer fazer essa parceria pela mediação do parlamento. Vocês podem imaginar por quê, né? Então a pergunta é: como é que o Estado pode se aproximar dessas organizações evangélicas que estão na periferia, fazendo um trabalho com verbas próprias, de maneira eficiente, onde o Estado não está presente, onde o partido não está presente, onde o sindicato não está presente? Como é que a gente dialoga com isso? Então eles convocaram alguns historiadores e alguns sociólogos que vêm estudando o crescimento evangélico para essa conversa. Então, o avanço dessa minoria religiosa, ele é inversamente proporcional à quantidade de estudos sobre o mesmo. Estudar crescimento evangélico é como colocar água nas mãos. É difícil você entender todos os aspectos desse crescimento. Então, só muito recentemente que as pesquisas começam a aparecer com maior quantidade. Esse segmento que tem, entre outras coisas, 60 editoras, mais de 600 escolas teológicas, emissoras de rádio, TV, milhares de templos espalhados por todo o Brasil, tem indicado que essa minoria não é mais uma minoria silenciosa.
Prandi vai dizer o seguinte: não há bairro da metrópole que se preze, se aí não pudesse achar, num só giro do olhar, a igreja crente, a loja de umbanda, a academia heróica de musculação. 3 símbolos metropolitanos da civilização brasileira desinteressada dos problemas coletivos: egoísta e narcisista. Porque as religiões pentecostais, segundo Prandi, estão sobremaneira preocupadas com os indivíduos em sua estrita subjetividade, preferindo situá-los sempre em confronto com o diabo, que é o mundo físico, social, aquele com sua imprevisibilidade e perigos, com essas paixões e misérias. Claro que Prandi tem uma visão negativa do crescimento evangélico. Então, segundo Ricardo Mariani, um outro sociólogo, diz o seguinte: esse crescimento fez a diplomacia ecumênica perder terreno no campo religioso. Isso pode ser verificado nos trabalhos recentes que atribuem a esse crescimento características de ameaça à identidade cultural e social dos povos, de ser financiado pelos Estados Unidos da América, de ser agressivo e hostil na propagação de formas de religiosidade estranha, ao catolicismo tradicional inclusive, e de estimular a passividade política. Então, esses são alguns dos adjetivos que se colocam sobre o crescimento evangélico. Em sintonia com essa visão, no trabalho de doutrina social da Igreja, trata os evangélicos dos verbetes fundamentalismo, seita e ecumenismo. E quando fala de economia dispositivo, fala do CONIC, onde uma parte do evangélico lá. Então, ao indicar que o fundamentalismo tem a sua expressão mais ruidosa nas seitas, afirma que o mesmo se constitui em uma ameaça contra a consolidação de uma nova ordem internacional fundada na justiça e na paz. Imagina isso. Um documento da Igreja, de doutrina social da Igreja, dizendo que o crescimento da fé evangélica é uma ameaça à constituição de uma ordem internacional fundada na justiça e na paz. No âmbito da política, o recente ingresso de evangélicos como atores sociais também tem provocado reações. Alguns entendem que a política é nada mais do que o espaço do fisiologismo, nada mais do que uma ideia de privatizar o Estado, de instrumentalizar o Estado, e alguns dizem assim: esta novidade representa para as coalizões de direita um novo e fenomenal aporte de recursos culturais e retóricos, além de recursos humanos e organizacionais de base, constituindo-se por isso mesmo os evangélicos conservadores e fundamentalistas no Brasil, desde o final da década de 80, uma ala nada desprezível da chamada nova direita. Se trata de uma estratégia de longo alcance em âmbito continental ou mundial, ou seja, se o fenômeno da bancada evangélica conservadora em Brasília se escreve nesse contexto da ação da chamada New Christian Right, ainda não sabemos, é uma indagação. Olha a suspeita com que é vista esse crescimento. Agora, também na academia, existem outros autores que percebem outras possibilidades do crescimento evangélico, não como uma ameaça à democracia. Então, por exemplo, Cecília Marins, da UERJ do Rio de Janeiro, diz o seguinte: considera que o pentecostalismo tem sido eficiente ao auxiliar os indivíduos no enfrentamento da pobreza, restabelecendo a dignidade pessoal, rompendo o sentimento de impotência, criando uma rede de apoio mútuo, ajudando na adaptação às sociedades modernas. Para a antropóloga americana Elizabeth Brusco, o machismo encontra na religião evangélica um opositor mais eficiente do que o feminismo. E até mesmo que é considerado por alguns como uma postura pouco agressiva, o combate ao espiritismo popular, é visto por Eduardo Soares como a emergência de uma sociedade igualitária, onde a tolerância de uma ordem social hierárquica é rejeitada. Para a Ventura, os evangélicos são a contracultura da droga. Ou, na opinião de um dirigente de uma ONG, eles são a alternativa do narcotráfico. Eu estava na Inglaterra, assistindo televisão, entra um repórter da BBC dizendo: eu estou aqui no Rio de Janeiro, opa, minha cidade, aqui no Morro da Dona Marta, e fazendo uma matéria especial. Há uma nova agente nesse espaço, ele dizia: o narcotráfico sobe para matar, a polícia sobe para matar, mas tem um grupo chamado evangélicos que sobe para trazer vida. E começa a entrevistar os evangélicos no Morro da Dona Marta. Aí eu dei 3 aleluia e falei: obrigado, Senhor. Pouco a pouco, esse crescimento vai superando essa imagem de fragilidade, essa imagem de ameaça à democracia. Pessoas vitimadas pela pobreza, pessoas encontram nessas redes de proteção algo
que lhe ajude. Então, o crescimento evangélico tem um impacto social. Esse impacto vai ser tão ambíguo quanto a comunidade evangélica. Ora ele vai ser positivo, ora ele vai ser negativo. Então, polêmico quanto às suas possibilidades e implicações, o crescimento evangélico é uma realidade. Segundo o Ricardo Mariano, o futuro da igreja evangélica aponta na direção de maior flexibilização, maior ajustamento e maior assimilação. Isso, enquanto sociologia, é ótimo, enquanto igreja é uma coisa terrível. Que nós nos assimilarmos, nos ajustarmos àquilo que devemos ser contrários, críticos, é um perigo para a igreja. Mas, estudando o processo de desenvolvimento da igreja, de algumas igrejas e denominações, percebe que a cada geração, aquela geração inicial que era mais refratária à cultura, nos seus filhos e netos se tornam mais adaptáveis e ajustados à cultura. O famoso aburguesamento, não é isso? Eu me lembro, eu cresci num ambiente batista, onde ir ao cinema era pecado. Eu me lembro, no meu ato extremo de desobediência, aos 15 anos, quando eu fui ao cinema pela primeira vez, para assistir o filme Tubarão. E eu entrei no cinema, morrendo de medo que Jesus voltasse. Enquanto estava assistindo Tubarão, já estava nas trevas, tudo escuro, não é? E aí, quando eu saí do cinema e vi que Jesus não voltou, foi um grande alívio na minha vida. Mas, dada o grau de separação, né? Hoje a gente não só vai no cinema, vai em outros lugares, né? Bom, enfim, fofoca ninguém vai fazer depois. O fato que esse ajustamento, essa maior flexibilidade, essa maior assimilação é uma realidade. Então, Wanderlei dos Santos afirma que o grau de participação do compromisso social brasileiro é baixo. Em relação, ele diz que os evangélicos têm como padrão dominante o compromisso. E entre os mais pobres, são os mais engajados. Então, comparando um pobre não evangélico com um pobre evangélico, ele percebe que o grau de compromisso de um pobre evangélico é muito maior com causas do que com um pobre não evangélico. Essa educação na fé o tornou mais mobilizado. E aí nós temos então o ingresso dos pentecostais na política em 86, esse reingresso, já tínhamos tido na década de 30, com Guaraci Silveira, passamos um período longe da política partidária, com alguns casos, como Joia Lund e outros casos menores. Em 86, na Constituinte, a presença evangélica se fez mais intensa. Então, a partir de 86, esse caminho de participação, que antes era circunscrito à igreja, mostra a velocidade desse crescimento evangélico, mostra como é que esses grupos de natureza sectária, de socialização, eles se transformam como unidades reservatórias importantes da vida pública do país. Alguns suspeitam, por exemplo, que o voto de 89 em Collor tenha sido decidido pelo voto evangélico. Então, quando a comunidade evangélica não viveu a mesma divisão, quando você via, por exemplo, na sociedade dividida entre Lula e Collor, na comunidade evangélica, na intenção do voto, essa divisão não existia. A maioria evangélica votou pelo Collor em detrimento da votação do Lula. Então, daí a ideia. Carlos Apolinário, político aqui de São Paulo, disse na época: por que a gente não vota no Lula, né? Porque a esquerda no mundo todo proíbe a liberdade religiosa. Cuba, União Soviética, onde tiver a esquerda no poder, há dificuldade à liberdade religiosa. E o Lula representava esse perigo. Sendo ele o presidente da República, nós teríamos problema de liberdade religiosa. Não foi verdade. Então, o voto no Collor era porque ele não representava perigo à liberdade de culto. Os evangélicos preferem viver num barraco e poder dizer Cristo salva, a morar numa mansão e não poder dizer que Deus existe. Isso foi o Carlos Apolinário na época. Então, essa é uma das conclusões que chegaram. Bom, hoje, a presença evangélica na política partidária é muito maior. Nós estamos, como o Gideon já disse, temos 2 candidatos à presidência que se identificam como evangélicos, temos 327 candidatos na atual eleição, sendo deles 237 pastores, pastor, o bispo ou apóstolo. Hoje nós temos 73 parlamentares, sendo 70 deputados, 3 senadores. Hoje, o tamanho da bancada evangélica equivale a 3º partido no país.
Nós vemos hoje que a presença evangélica na política não ameaça a democracia, mas nós não somos um grupo homogêneo. Então, nessa imagem negativa, alguns criam que a conversão é um retirar da pessoa da história. Então, por exemplo, Perude da USP dizia o seguinte: converter-se a uma igreja pentecostal não é mais o túmulo da política. Converter-se a uma igreja pentecostal não representa mais fugir do mundo da política. Entrar no grupo pentecostal no Brasil de hoje, com raras exceções, pode significar para a pessoa uma descoberta, até agora inusitada, da importância da política em geral e da política partidária em particular, do papel insubstituível dos políticos no sistema democrático da ação política, como forma de melhorar o mundo para si e para os outros. Então, nós vamos uma comunidade que vem desse processo de transformação da não participação para a participação. Nós não estamos sozinhos nisso. Esse fenômeno aconteceu na Venezuela, aconteceu no Peru, no ano 90, com Fujimori, na Guatemala. Na Guatemala nós elegemos o presidente Jorge Serrano Elias, um general evangélico, que depois foi deposto por corrupção, mas foi eleito como candidato evangélico do país, um país com o maior índice de evangélicos na América Latina. Essa nossa, no passado, falta de participação política tinha algumas causas. A influência missionária com seu ensino, desconsiderando a dimensão da responsabilidade social e da fé cristã, o complexo de minoria religiosa, a ênfase numa escatologia futurista, onde o interesse cristão está mais voltado para a salvação das almas. Embora esse último aspecto é um pouco relativizado por alguns, como Preston, por exemplo, dizendo mais por causa da influência do dispensacionalismo. Enfim, o fato é que essa postura tradicional de isolamento vem sendo abandonada e, gradativamente, nós temos gostado de participar. Então, a Igreja Evangélica tem participado cada vez mais desse processo. A forma como nós temos participado tem revelado a nossa falta de preparação para isso. Nós colocamos o time em campo, só que o time não sabia necessariamente para que lado chutar. Em muitas ocasiões, o nosso time acabou fazendo gol contra. Não é? Muitas vezes foi gol da Alemanha, muitas vezes. Né? Então, a maneira como nós entramos no processo mostra um pouco do nosso amadorismo. A gente achar que você pode transferir competência, é achar que você aprende política na igreja, é mesmo achar que seria possível aprender a nadar no batistério, está entendendo? Se for presbiteriano seria mais difícil ainda, mas ninguém aprende a nadar no batistério, também não se aprende a fazer política na igreja. Então nós temos que privilegiar os espaços nos quais a gente aprende a fazer política. Associação de moradores, associação de bairro, condomínio, enfim, sindicato, partido. Então, a necessidade de a gente incentivar e encorajar as pessoas a participarem desse processo. Então, o fato é que, com essas coisas eu quero dizer aqui, que o crescimento evangélico, ele produz uma visão ora positiva, ora negativa, se esse crescimento implica necessariamente um fortalecimento da sociedade democrática ou se o mesmo é uma ameaça a essa sociedade democrática. Então, na academia, nós temos trabalhos mais favoráveis aos evangélicos, mas ainda uma opinião dividida em relação a isso. Então, nós temos esse processo de amadurecimento, de participação cada vez maior dos evangélicos. Como é que acontece esse processo? Esse processo acontece e tem sido provocado por uma mudança da nossa compreensão de qual deve ser a nossa relação com o mundo. Vou citar aqui o Caio Fábio numa entrevista, após um evento da Fábrica da Esperança. Ele disse assim: eu, entretanto, estava mais que feliz. Enfim, pela graça de Deus, nós, os evangélicos, estávamos deixando de ser vistos como um bando de reacionários religiosos e estávamos passando a ser percebidos como um segmento que participava da vida da cidade. E isso, para mim, era um sonho de muitos anos. Foi uma entrevista que ele deu na Fábrica da Esperança. Então, nós, durante muitos anos, tivemos um conceito de santidade que era quase um sinônimo de afastamento da realidade do mundo. Ser santo era deixar o mundo. Dessa forma, para manter a sua santidade,
como filho de Deus, a pureza como filho de Deus, nós devemos nos manter afastados da vida da cidade, de parte da vida da cidade. Nós estamos trabalhando, gostamos de receber o salário, mas os interesses da cidade não eram tão os nossos interesses. Estávamos preocupados com a temperatura, com a mobília do céu do que com a temperatura do inferno. Essa é a verdade. Então, aqui começa a haver, então, a partir do 16, essa preocupação com a dupla cidadania, celestial e terrena. Nós vemos um grupo se articulando para participar da Constituinte, e a razão era o seguinte: viam que naquela época, que na Constituinte, de novo o Brasil corria o risco de ser um país de confissão católica, corria o risco de que nós perderíamos a nossa liberdade. Então, foi feita uma campanha muito grande para que os evangélicos participassem da política da Constituinte. Tivemos depois o fenômeno da reorganização da Confederação Evangélica Brasileira, que foi um negócio muito difícil, que terminou com desvio de verba, escritórios fechados, um monte de coisa não contabilizada. E aí a grande tensão. Eu me lembro em 89, em Filipinas, no Congresso da Lausanne II, a delegação brasileira discutindo com o pastor Guilhermino Cunha a seguinte pergunta: pastor Guilhermino, que era vice-presidente da Confederação Evangélica naquele momento, como evangélicos, a gente entra na Confederação Evangélica, que foi um prêmio de compensação de verbas que o Mateus Iense recebeu pelos 5 anos do Sarney, ou a gente faz uma outra coisa? Então, o Guilhermino defendeu a ideia de que entrássemos na Confederação Evangélica e mudássemos por dentro, mas o resultado foi que as pessoas voltaram de lá decididas a fazer uma coisa diferente. E aí nasce, então, a antiga Aliança Evangélica Brasileira, a EVB, que nasce nesse contexto. Então, nós temos essa questão: como vamos entrar no mundo, como vamos participar dessas coisas, se nós não cuidarmos dos nossos interesses, outros vão cuidar, e essa preocupação meio de defesa de território foi o que mobilizou as pessoas para entrar nesse contexto. Cecília Marins vai dizer o seguinte: alguns críticos do pentecostalismo veem nessa ação evangélica da sociedade uma ação permanente de alienação política. E esses críticos acabam por adotar uma visão reducionista do processo de mudança social, pois parte do pressuposto que a mudança social se faz apenas no espaço da política e que o palco da história é essencialmente o mundo político, o mundo público. Segundo essa autora, quando nós buscamos entender o papel do pentecostalismo, que é o valor que ela estuda, nas populações mais carentes, é necessário dar-se conta que, apesar de toda a complexidade que está presente na origem da pobreza, ela é primariamente vivida como um problema individual. Nessa situação crítica de vida, os indivíduos se encontram impossibilitados para desenvolver uma consciência social e engajamento consequente. Então, Marins sugere que a via política não é o único meio de promover transformação social. E que as mudanças na vida privada não somente não impedem a mudança social, mas como também podem ser instrumento da mudança social. Então ela vence esse divórcio de achar que quando o cristão dá ênfase na mudança individual, que isso é um esforço de alienação. Ela está dizendo, a mudança individual provoca também mudanças externas. Não é somente mudança na política que vai provocar mudança das pessoas. As mudanças podem vir tanto de forma individual do espaço público, como do espaço público do espaço individual. Então, dessa forma, as igrejas evangélicas que limitam a sua ação na dimensão microsocial também dão sua parcela de contribuição ao projeto de mudança da sociedade. Isso é interessante, porque é uma ciência social, uma socióloga que não é cristã, reconhecendo o aporte das igrejas para a sociedade a partir da sua ênfase no nível social. O indivíduo também é um espaço de mudança. Então, essa forma de ler o pentecostalismo supera essa categoria da alienação e abre novas portas para compreender esse fenômeno religioso. Então, ela diz assim: os pobres não são vítimas passivas e impotentes da sociedade, mas sabem o que querem e como fazer para chegar a seus objetivos. Para ajudá-los, temos que respeitar sua forma de agir e buscar conhecer melhor que estratégias adotam para enfrentar e superar a situação de privação em que vivem. E é impressionante como as igrejas evangélicas, nos estratos mais populares, respeitam essa realidade
se adaptam-se a essa realidade e conseguem lidar melhor com essa realidade do que os agentes públicos, por exemplo. Então, no seio do movimento evangélico, nós vamos ver segmentos envolvidos em várias expressões. Então, uma coisa importante que surgiu em 86 é que, à medida em que surge a tal bancada evangélica de um lado, surge também no mundo evangélico um segmento identificado mais aos partidos de propostas populares, partidos de esquerda. O que até então é uma novidade. Porque o que se dizia na academia é o seguinte: se você é conservador teologicamente, você necessariamente é conservador politicamente. Então, quando eles veem que surge um grupo vinculado aos partidos de tradição de esquerda, que acredita na oração, que ora, que faz jejum, que vai na igreja, que dá o dízimo, que canta no coro, que usa paletó e gravata, e esse povo está aqui na esquerda, cria uma tensão paradigmática. Porque se existia nesse momento uma suspensão ideológica de caráter teológico. Ou seja, se é conservador na Bíblia, tem que ser conservador na política. Se é liberal na política, tem que ser liberal na sua forma de pensar a teologia. Então, em 86, a gente começa a perceber que, mesmo à noite, nem todos os gatos são pardos. E isso provoca mais surpresa para a academia, mas também para o meio evangélico. Ao perceber essa pluralidade ideológica, ainda incipiente, pequena, mas já articulada. Então, nesse processo de mudança, de afastamento da não participação para a participação, algumas coisas foram acontecendo. Então, uma coisa que aconteceu foi o incentivo à militância. Então, autores como Wesley, como Holmes Cavalcante, Finney, Wesley vai dizer: não creio em cristianismo que não começa com a conversão e que não termina com compromisso social. Isso é Wesley. Robson Cavalcante vai dizer: aí estão os partidos, sindicatos e movimentos cívicos à nossa espera, como canais de construção histórica, enquanto nós sumimos no triângulo das Bermudas, casa, trabalho e igreja. Isso é o Robson, né? Finney: a tarefa do cristão é transformar o mundo. Então, começa a haver, a partir da década de 50, de uma forma mais consciente, um incentivo à militância. É impressionante, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que depois mudou o PPS, faz uma campanha nacional de filiação de evangélicos. Quando você podia imaginar uma negócio desse? Roberto Freire fazendo uma campanha nacional para filiar evangélicos ao PPS. Aqui em São Paulo, eu participei de várias reuniões do setorial evangélico do PT. Havia um setorial evangélico do PT que se reunia com o Plínio de Arruda Sampaio para fazer análise de conjuntura. Coisas que até então, claro que eles nos viam, esses evangélicos eram um pouco bicho raro. Na igreja, o pessoal olhava com suspeita porque eles não eram crentes suficientes. Então, no PT, na verdade, e no PT não era esquerda suficiente. Então, na igreja, então levava a bancada dos seus lados. Mas esse incentivo à militância produziu coisas como campanha contra a fome no Rio de Janeiro, o Reage Rio, o Rio Desarme-se, por exemplo, e outras atividades, uma releitura da história, redescoberta de William Wilberforce. Começa a se ler de novo Martin Luther King, Kuyper e outros, começa a se ler essa gente, para buscar referentes na história que nos ajudassem a esse tipo de coisa. Então, não só um incentivo à militância, mas há também uma reformulação de agendas. É muito interessante você pegar, por exemplo, as publicações das editoras evangélicas a partir de 86. Os temas que vão surgindo na literatura e os temas dos congressos evangélicos vão mostrando uma reformulação de agenda. Até conceitos como guerra espiritual ganham uma conotação política. Vou citar aqui Ricardo Gondim no seu livro. Na guerra espiritual, deve-se levar sempre em conta a economia. As superestruturas econômicas, montadas de tal maneira que apenas uns poucos lucram e que em grande maioria permanece cativa à miséria, precisam ser desmontadas. Os detentores do poder não abrem mão dele com facilidade. Na década de 70, com o chamado milagre brasileiro, prometia-se aumentar o bolo para depois dividi-lo. Alguns pensadores da época advertiram que o modelo econômico brasileiro era perverso, pois concentrava a renda na mão de uma minoria. Os economistas respondiam que não havia como distribuir a riqueza. A prioridade seria aumentar a riqueza e, no segundo estágio, reparti-la.
Esqueciam que com o aumento da riqueza também se aumenta o poder. E quanto maior o poder, menor a disposição para dividi-lo. O resultado é que Ísis e Osíris reinaram na economia brasileira. Semelhante aos judeus, milhões trabalham quando apenas uma minoria de abastados desfrutam da riqueza produzida. Nem penso que guerra espiritual. Olha como que a agenda foi mudada. Outros temas passaram a fazer parte da literatura evangélica. Direitos humanos, questão da terra, greve de desobediência civil, fome, estilo de vida simples, consumismo, idolatria de mercado, ecologia, são alguns dos temas que as editoras evangélicas começaram a publicar. Então, incentivo à militância e uma reformulação da agenda. Uma outra coisa que aconteceu nesse período, que também tem ajudado nessa interação com a sociedade, no impacto do crescimento evangélico na sociedade, tem a ver com a abertura ao diálogo. Então, começou-se a dialogar e dois autores se tornaram importantes para a gente nesse esforço. Stott e Schaeffer. Schaeffer com seu conceito de cobeligerância, que dizia o seguinte: mesmo que o meu vizinho, não sendo cristão, ou sendo de uma outra expressão de fé religiosa, venha até mim com a sua fé, outra expressão de pensamento religioso, mas me convida a participar com ele para fazer algo que seja benéfico para a comunidade, eu não preciso rejeitar esse convite simplesmente porque ele crê em uma outra religião, tem uma outra fé. Eu participo com ele dessa minoria. Então, se a rua tem uma péssima iluminação e as nossas filhos voltam para a escola à noite, no ponto do ônibus são assaltados, e o meu vizinho, que é o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o filho de santo, vem para o santo e pergunta: você pode nos ajudar aqui a melhorar a iluminação da rua? Eu vou dizer: vá de reto, está amarrado, nem morto. Claro que não. Com beligerante, eu não preciso crer nas coisas que ele crê necessariamente, mas naquilo que for um bem para a comunidade, nós podemos trabalhar juntos nisso. Vamos melhorar a iluminação da nossa rua. O que para muitos de nós eram assim, né? No mundo evangélico, assim. Se eu tiver um ataque do coração, e tiver aqui ao meu lado um médico de uma outra religião, que se veste todo de branco, o maior especialista em cardiologia do Brasil, mas que é de outra religião, eu prefiro operar com esse irmãozinho que formou ontem, nem fez residência, mas é crente. Quero ver se é assim, não é verdade? Então a gente era co-beligerantes práticos, mas Schaeffer colocou nome nisso. E Stott, com o seu conceito de diálogo, ajudou muita gente a entender que é possível dialogar. Que no diálogo autêntico, nós temos uma relação que valoriza as relações pessoais, e esse diálogo autêntico é permeado pela humildade, pelo respeito mútuo, permitindo verificar as discordâncias, ver o que é caricatura e o que é realidade, integridade, ouvir com atenção e sensibilidade. Então, dois autores que ajudaram bastante aos evangélicos nesse processo. Então, nós, desde 86, estamos nesse processo de gradual desistência do afastamento da questão pública e vamos gradualmente entrando na questão pública. Agora, a nossa inserção foi mais rápida do que a nossa preparação para essa inserção. Nós descobrimos que não sabíamos nadar no meio da lagoa. Eu me lembro da casa da minha avó, que tinha uma lagoa no fundo, e quando chovia a lagoa ficava muito alta, e os meninos, a gente ia nadar na lagoa. Alguns sabiam nadar, outros não sabiam nadar. E teve um menino que não sabia nadar. E sabe o que ele fez? Foi lá na bananeira, pegou um tronco de bananeira, cortou, botou entre as pernas e fez sua prancha de bananeira, e foi com aquela bananeira com algumas folhas para o meio da lagoa, nadar. Só que ele não percebeu que naquela bananeira tinha uma cobrinha enrolada. Quando ele chegou no meio do lago, eis que surge, como no Éden, uma serpente. O rapaz aprendeu a nadar em 3 segundos. Em 3 segundos ele estava do outro lado da lagoa aprendendo a nadar. Nada com a serpente não provoca. Então é exatamente isso. Nós estamos precisando da serpente e perceber que o nosso grau de inserção social não equivale a uma preparação adequada para isso.
Numa reunião em Brasília, eu me sentei num café da manhã com alguns líderes, num congresso de cristãos, e um pastor se aproximou de mim e disse o seguinte: nós vamos fazer tantos vereadores na nossa cidade. Eu falei: interessante. E como é que você sabe o que fazer? Não, nossa igreja é muito grande na cidade, nós temos votos suficientes para fazer tantos vereadores, 5 vereadores. Eu falei: muito interessante. Qual o projeto da igreja nesse processo? Não, nosso projeto é o seguinte: nós construímos vários templos sem o habite. São todos templos irregulares, e o caminho mais fácil de conseguir o habite é fazer vereador, eles vão lá e resolvem o nosso problema. Vocês imaginam a resposta que eu dei, né? Eu olhei para o meu irmão, fiz aquela cara de meia hora, falei: senhor Maraná, ou o senhor Maraná, ou leva assim, não, olha essa coisa. Então, o fato do crescimento da igreja evangélica está contribuindo para o Brasil, está contribuindo. Eu sou positivo em relação ao crescimento evangélico no que diz respeito à sua inserção social. Admito que nós não sabemos ainda fazer a coisa, não sabemos lidar com a questão pública de maneira mais adequada, mas acredito que a gente aprende fazendo. É importante que nossas comunidades, nossas igrejas locais, sejam capazes de chamar os nossos representantes e pedir a cada um deles contas do que fazem. Então, é verdade que se nós deixarmos eles sozinhos no parlamento, eles vão ter como referência os seus partidos e as suas referências. Mas se nós, como igreja, chamarmos os nossos membros que estão lá e cobrarmos deles primeiros, antes de cobrar do Estado, nós faremos um grande serviço. Dizer que: vem cá, irmão, explica para a gente por que você botou isso dessa forma. Explica para a gente de onde você tirou essa ideia. Explica para a gente por que esse mudança de patrimônio tão rápido, essa prosperidade tão fenomenal, né? O que está acontecendo aqui? Compartilha a bênção, irmão, com a gente aqui. Está entendendo? Nós temos esse poder de fiscalização. Então, nós não podemos, como igreja, dizer: irmãos, entrem na política e deixá-los sozinhos. Nós temos que chamar os nossos irmãos e prestar sobre eles a vigilância necessária. Vou concluir aqui, nesses 2 minutos e 30 segundos que faltam, dizendo o seguinte: eu acho que a participação evangélica na sociedade tem alguns aportes positivos. Por exemplo, nos partidos, nos diversos partidos. Eu me lembro na eleição de 89, no Comitê Evangélico Pró-Lula, Confessão do Pecado, o pessoal dizia assim: nossa, a gente precisa de mais evangélicos aqui no comitê. Eu falei: por quê? Vocês são muito organizados. Qualquer coisa que vocês fazem ata, fazem votação, a favor, contra, não sei o quê. Eu falei: né? Ou seja, a participação de evangélicos nos partidos amplia o quadro de militantes, contribui para ter um ar de desconfiança mútua entre políticos e igreja evangélica, fortalece a tradição de fiscalização ética dos poderes públicos, pode trazer uma contribuição de revisão teórica de paradigmas importantes. Então, eu vejo que a participação evangélica em partido é fundamental. Também acho que o crescimento evangélico na sociedade tem alguns aportes positivos. Fortalece a organização da sociedade civil, fortalece os movimentos sociais, ampliando os seus quadros e trazendo para esses movimentos sociais toda a experiência evangélica de trabalho humanitário. Na igreja evangélica, a participação dos nossos membros na sociedade ajuda a igreja a reformular agendas, a resgatar a dimensão do diálogo, a aprofundar os debates sobre as mediações socioanalíticas, a ampliar o conceito de solidariedade, a difundir uma cultura política de caráter participativo preocupado com a cidadania, a rever concepções teológicas sedimentadas. Então, há um aporte tanto para partido, como para a sociedade, como para a igreja também, à medida que a gente tem uma teologia de missão que perceba que não há nenhuma dimensão da história na qual o Senhor não diga: é meu. Nosso Deus não é um Deus tribal, não é um Deus da tribo dos evangélicos. Do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. O que aconteceu é que nós tratamos o nosso Deus como um Deus tribal. Nos recolhemos, ficamos no meu cantinho, cantando tu no teu cantinho e eu no meu, felizes com o nosso Deus aqui no nosso cantinho, enquanto o mundo está pegando fogo e a gente dizia: vai se lascar mesmo. Graças a Deus, essa mentalidade tem mudado. O desafio agora para a gente é entender a responsabilidade disso. Todo privilégio, acabou o tempo, eu acabei também, todo privilégio
está vinculado a uma responsabilidade. Se a gente desassocia privilégio de responsabilidade, a gente tem uma crise sem precedentes, não é assim? Como forma de contribuição, eu gostaria de mostrar para vocês um esforço da Aliança Evangélica atual, que fez essa apostila, essa cartilhazinha, Os Evangélicos e a Transformação Social, Cultura Cidadã e Democracia Participativa. Vale a pena vocês terem acesso a isso. São várias organizações que estão apoiando essa iniciativa. É um desejo de ajudar a igreja local na sua educação cidadã. A gente precisa aprender a olhar com os olhos abertos. A gente está olhando muito tempo com os olhos fechados. E a história vai passando, depois a gente não pode reclamar. Quando a gente se omite, vai reclamar do quê? Então é hora da igreja evangélica começar a orar com seus olhos abertos. Que Deus nos abençoe.